Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus e o amor de Maria de Nazaré nos envolva hoje e sempre. Mais uma vez, uma alegria estar com todos nesse nosso contato virtual via YouTube, via Facebook, TV Estudos Espíritas. O meu nome é Marcelo Figueiredo. E nós temos aqui um compromisso simples, humilde, pequenino de trazer uma mensagem dentro do ensinamento de Jesus, da codificação de Allan Kardec, e nós estamos aqui a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da obra básica para a gente conhecer essa doutrina espírita tão esclarecedora e tão importante para nós. Hoje, vamos ao último item do capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. E faz parte dessa divisão do Evangelho, em que na primeira parte tem-se um dos ensinamentos dos evangelistas, João, Mateus, Marcos e Lucas. Na segunda parte de todos os capítulos, instruções dos Espíritos, a mensagem que foi ditada por algum Espírito, e por exemplo a nossa de hoje, a Instruções dos Espíritos, a Era Nova, ou para quem tiver a Nova Era, mesma coisa, nós temos o comentário de um Espírito israelita, 1861, temos o comentário de Fenelon, também de 1861, e de Erasto, discípulo de São Paulo, Paulo de Tarso, 1863. São 3 comentários em que todos eles trazem para nós alguma coisa sobre esta era nova, a nova era. E quantas vezes a gente já não ouviu aí fora, são espíritos da nova era que estão reencarnando conosco, novas inteligências, espíritos com tarefas importantes em todos os seus aspectos, no âmbito social, no âmbito científico, no âmbito moral, missionários reencarnando. Mas afinal, o que é essa nova era? O que ela traz para nós de novo, de importante, que ajuda ao nosso crescimento? Então, estes benfeitores espirituais colocam para nós, como fechamento desse capítulo 1, em que Moisés trouxe a mensagem da moral de Deus. Apresentou não só para o povo hebreu, mas para toda a humanidade 10 mandamentos que tem sim a sua mensagem cristã, apropriada à época, mas muito importante. Passada esta primeira revelação, e mais importante, vem Jesus com a moral mais pura, mais sublime, a moral cristã, que para nós é o caminho, a verdade e a vida, a maneira que nós vamos encontrar o nosso crescimento, a nossa melhora. A gente vai aproveitar a nossa reencarnação, se seguirmos os passos de Jesus, para poder praticar reforma íntima, para poder evoluir o nosso espírito, a renovação como um todo, pessoal, renovação nossa, mas renovação do mundo, crescimento do planeta também. Nós vamos chegar um dia, nos próximos capítulos, nós vamos falar da progressão dos mundos, e também faz parte. A moral cristã também abrange essa renovação coletiva. Tudo com base em Jesus. E passado essa primeira, segunda e terceira revelação que nós falamos, vocês se lembram dela? A doutrina espírita? Então, com essas 3 revelações, todo o material já foi trazido. Temos tudo de mais puro, de mais sublime na teoria, nos livros, nos conhecimentos, nas redes sociais que ajudam, olha só, nós aqui que estamos juntos. Mas também temos a prática. Quantos e quantos missionários ao longo destas 3 revelações reencarnaram?
Aqui nós temos um comentário no capítulo sobre Santo Agostinho, um espírito líder perante a Igreja Católica, mas de uma evolução fantástica. Diz aqui o Erasto que Santo Agostinho enxergava com os olhos do Espírito, não se limitando à sua reencarnação como Santo Agostinho. E aí, dentro da doutrina espírita, o nosso querido e inesquecível Chico Xavier, entre outros, então ao longo da história foram vários espíritos que reencarnaram para ajudar esta formação da nova era. Aí, não vamos esquecer uma coisa, a nova era faz parte do tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. Filosofia, ciência e religião. Ou seja, nós temos missionários reencarnando no aspecto filosófico, educativo, formação da moral das pessoas, formação do intelecto. E basta a gente ver, por exemplo, o que nós temos de revelação, que Emmanuel, sabem o Emmanuel que trabalhou com Chico Xavier? Emmanuel está reencarnado. Muito bom. Que coisa, uma notícia boa para nós. E Emmanuel vai ter, pelo que nós temos de conhecimento, uma tarefa de trabalho no aspecto educacional. Vai ser um grande professor, por exemplo, como Allan Kardec lá atrás foi pedagogo, educador. Então veja que no aspecto filosófico a nova era tem sim essa participação do conhecimento, da teoria, do ensinamento, da educação. Importantíssimo. A parte científica, nossa, essa não dá nem para a gente, são tantos exemplos. Nós estamos aqui falando com vocês num vídeo que gravamos, olha a tecnologia como aumentou. Computadores que há 50 anos atrás eram aquelas caixas gigantes e hoje nós temos algo tão pequenino, um celular que traz para nós tudo. Então, quanto a ciência melhorou na tecnologia, a ciência na parte da saúde. E aqui, olha só, tem um livro do Chico Xavier, psicografado por ele, editado por Emmanuel, que se chama Emmanuel. O livro tem esse nome, Emmanuel. Numa das mensagens que veio mais ou menos na década de 40, 50, Emmanuel nos diz que a ciência na parte médica vai melhorar muito, principalmente numa questão tão bonita, tão linda, que é a gravidez. A gestação para uma mãe, um momento tão bonito, união de família, aquela preparação para o nascimento de um filho. Muito bem. E nessa mensagem, então, ele diz que no que toca à gestação, a ciência vai melhorar muito nos próximos anos. A mensagem é da década de 40 a 50. O livro Emmanuel. Passado um tempinho, vocês sabem o que surgiu? O que a medicina conseguiu descobrir? Entre outras coisas, o parto de cesárea ou cesariana, que ajudou muitas mães que vinham com uma gravidez difícil, o filho numa má posição, então recorriam-se aos partos de cesariana para que a criança nascesse saudável, sem risco de vida para o bebê, sem risco de vida para a mãe. Temos aí na ciência ainda a evolução das doenças, os tratamentos de câncer, de tuberculose, de diabetes, da própria AIDS. Então veja que essa nova era traz esse aspecto na ciência também. E aqui não podemos deixar de falar desse grande crescimento científico com relação ao espírito. Hoje a ciência, basta aí, coloque a pesquisar no Google, aparelhos que fotografam, que conseguem medir tamanho de aura espiritual. A ciência em união com a religião, nós falamos isso no vídeo passado, e que mostra a existência, a comprovação do espírito.
Isso vai melhorar mais ainda. O fenômeno mediúnico vai se tornar, à medida que a nova era vai se aproximando, tomando corpo entre nós, e as pessoas estiverem abertas a ela, a nova era vai mostrar que a mediunidade, esse intercâmbio entre o plano espiritual e o material, é algo natural, tá? É algo comum, sem nenhum mistério e necessário, porque o mundo espiritual está junto com o mundo material, eles se relacionam, tá? E por fim, a nova era no aspecto religioso. Nós falamos do filosófico, falamos do científico e a nova era no aspecto religioso, em que a moral pura de Jesus, o ensinamento evangélico do nosso mestre vai estar presente em todos. Aí vem aquela grande passagem que nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para sermos um planeta de regeneração. Isso vai ter mais sentido ainda para nós. Por quê? Porque a moral vai estar incorporada ou vai estar mais presente entre todos que aqui continuarem a reencarnar. Porque todo mundo vai buscar a sua melhora, o seu crescimento. Colocar em prática, e esse é o grande segredo, colocar em prática o que nós aprendemos no Evangelho, o que nós aprendemos com a vida dos missionários. Se a gente lê a biografia de um Chico Xavier, Bezerra de Menezes, não foi fácil a vida deles, mas foi de grande dedicação ao amor e à caridade. E isso é para nós. Isso é o importante para que nós também consigamos aproveitar nossa reencarnação. Estamos em processo evolutivo. E essa nova era são novos ares importantes para que tudo isso faça mais sentido e esteja presente em nossas vidas. Filosofia, ciência e religião com esse grande crescimento moral e espiritual. Essa é a mensagem que está aqui no Evangelho. Esse é o comentário do espírito israelita, mas Fenelon e Erasto trazem para nós um complemento ainda, no sentido de toda esta mudança faz parte do cumprimento de uma lei moral. Eles abrangem esse aspecto de esta nova era ser o cumprimento de uma lei moral. Vocês sabem qual é? Veja que nós temos várias leis morais, estão lá no livro dos Espíritos, na parte final. Mas uma delas a gente encontra aqui. Lei moral do progresso, evolução. E este progresso, esta lei moral do progresso, caminha junto progresso material e principalmente progresso espiritual. A melhora da nossa vida material com a nossa vida espiritual, que a gente tem que ter essa sintonia, o equilíbrio entre as duas. Nós estamos reencarnados, nós temos uma vida material, que nós temos que dedicá-la ao bem, à caridade e ao auxílio ao nosso semelhante. Mas tudo isso unindo a nossa vida espiritual, porque um dia nós vamos desencarnar e vamos retornar à pátria espiritual. E deve-se ser numa condição melhor do que quando aqui nós viemos. Então, o Fenelon e o Erasto tratam esses dois aspectos, esses dois espíritos tratam deste aspecto em que há o progresso material e o progresso espiritual, que fazem parte desse cumprimento da nova era, desse crescimento pessoal e coletivo. Esse é o cumprimento da lei de Deus que Jesus falou lá no comecinho, quando nós iniciamos o estudo deste capítulo. Então, essa nova era é algo fantástico, já está acontecendo e vai cada vez mais aumentando, de forma que seria muito bom se nós fizéssemos por merecer hoje, amanhã e sempre, para continuarmos a reencarnar nesse planeta Terra maravilhoso, que tem esse sol lindo que nos ilumina,
que nos aquece física e espiritualmente, para a gente continuar a nossa caminhada devagarzinho, degrauzinho por degrauzinho, mas a gente vai evoluir. Aproveitar para caminharmos, mas caminharmos com Jesus, caminharmos em direção a Jesus, tá bom? Então, esse é o último item do nosso capítulo, de forma que na semana que vem começamos o capítulo número 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. Lindo capítulo, importantíssimo. Muita paz a todos vocês. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, o que vocês quiserem, participem junto conosco, tá bom? Um bom dia para todos. Muita paz.